subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santíssimo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro. Puro de coração é quem não alimenta pensamentos proibitivos, especialmente durante suas orações e seu estudo de Torá. O coração é o palácio do rei. Deixar pensamentos proibidos entrarem ali é o mesmo que postar um ídolo no templo sagrado. Deus não permita. Não se deixe levar por atitudes cujas consequências sejam a remoção de Deus dos teus pensamentos. Apegue-se a Deus e ame a Ele com fervor. Isso é especialmente difícil para quem vive num mundo materialista e em terras gentias. As pressões do exílio extenuam nossos corpos e almas. No entanto, somos obrigados a nos empenhar incansavelmente para afastar todo e qualquer pensamento impuro de nossos corações. Se não conseguir controlar por má inclinação, diga em voz alta: abomino os homens de coração hesitante. E outros versículos e súplicas semelhantes. Deus te ajudará a se aproximar dele em estado de pureza. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso canal da Sinagoga Havat Hesed, desde Curitiba, no Paraná, aqui no Brasil. Tá? É um prazer tê-los conosco. Se você gosta dos nossos vídeos, aprecia o nosso canal, quero convidá-lo aí a inscrever-se no canal, ativar as notificações aí clicando no sininho, porque assim você vai ser avisado a cada novo vídeo que nós publicarmos, sempre vídeos com relevância, com estudos bíblicos, com textos bíblicos que nos levam a uma aproximação do Eterno, a uma aproximação na presença de Deus e a um conhecimento melhor da Torá. Tá? Quero convidá-los a se inscrever e a compartilhar também os nossos vídeos aí nas redes sociais para que mais pessoas também possam ter acesso a esses vídeos. Hoje, depois de algum tempo ausente, eu quero voltar a falar sobre o judaísmo de Jesus. Esse livro que está aparecendo na tela é o livro O Judaísmo de Jesus, em espanhol, é claro, de Mário Javier Saban, um autor judeu que vê a figura de Jesus como ela era de fato, né? E apesar dele não crer que Yeshua seja o Mashiach, aparentemente, ele vê Jesus como um judeu zeloso, praticante da Torá, como um judeu guardador dos mandamentos, como um judeu rabino, como um judeu que cumpria e que fazia aproximar as pessoas da Torá. A gente já fez 8 vídeos anteriores aí no nosso canal a respeito desse livro e eu quero convidá-los a assistir esses vídeos aí. Depois que acabar esse vídeo, você pode clicar na playlist, né, Judaísmo de Jesus, e acessar o livro Judaísmo de Jesus. Tá? O que eu quero falar com vocês hoje? Hoje eu quero abordar um tema muito relevante que é sobre a ética judaica de Jesus. A ética, a postura ética é basicamente a essência da religião. E a postura ética de Jesus era uma postura ética judaica. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação entre aquilo que os rabinos diziam, o que os rabinos dizem e o que Jesus dizia, para mostrar para vocês que é basicamente a mesma postura ética por gerações, aí, por séculos, que a gente vê em todos os rabinos, a gente vê também no rabino Yeshua. Tá? Se você tem o livro, na página 171, mais uma vez mostrar aqui, né? Mário Javier Saban, um advogado, escritor, palestrante judaico. Então, se você quiser adquirir esse livro aí, você pode entrar em contato. Na descrição do vídeo tem aí o link, tudo para que você possa adquirir os materiais do Mário Javier Saban, tá? No capítulo 6 do livro, ele fala sobre a ética judaica de Jesus. E diz assim, Martin Buber,
é uma peculiar manifestação da nossa psicologia do exílio, que tenhamos permitido e ainda ajudado a censura do messianismo neotestamentário, do Novo Testamento, este significativo ramo de nossa história espiritual. Foi na terra judaica onde foi acesa esta revolução espiritual, a revolução que começou com Yeshua, o Mashiach, e foram judeus aqueles que espalharam por toda a terra. Devemos superar o medo supersticioso que alcançamos acerca do movimento messiânico de Jesus e devemos colocá-lo aonde ele pertence, isto é, na história espiritual do judaísmo. Martin Buber. Nós vamos expor aqui, o autor Mário Javier Saban, ele expõe os conteúdos éticos do judaísmo e que relacionam com o judaísmo de Jesus em suas interpretações da Torá em 17 aspectos. Tá? Não sei se a gente vai conseguir na aula de hoje falar sobre todos eles, espero de maneira simples abordar um pouquinho de cada um desses 17 aspectos. O primeiro deles, conceitos éticos, tá? A riqueza e a pobreza. O segundo, o único juiz é Deus. O terceiro aspecto de ética judaica é a inveja. O quarto aspecto, a soberba e a humildade. Em quinto, a misericórdia e não os sacrifícios. Sexto, a proibição do juramento. Sétimo, a verdade e a mentira. Oitavo, a solidariedade. Nono, o amor e o ódio. 10, o bem e o mal. 11, a justiça. 12, o adultério. 13, a avareza. 14, a amizade. 15, a hipocrisia. 16, o poder. E 17, a corrupção. Como é que a gente vê cada um desses itens? Se fosse para você descrever cada um deles, né? Como é que você descreveria? Seria uma visão judaica? Seria uma visão judaico-cristã, vamos dizer assim? Seria uma visão budista? Seria uma visão de que como é que a ética funciona dentro da nossa mente, né? Então, o autor aqui, Mário Javier Saban, aborda a ética de Jesus e do judaísmo. Então, ao longo desse programa, nós vamos ver como o judaísmo via, por exemplo, a riqueza e a pobreza, e como Jesus via a riqueza e a pobreza. Vamos lá? Na página 174, Ensinamentos do Judaísmo. Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 17 diz: Lavai-vos, purificai-vos, apartai-vos da maldade de vossas obras de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, buscai a justiça, socorrei ao oprimido, mantenha o direito dos órfãos, defende a causa da viúva. Isaías capítulo 58, do versículo 6 ao 9, fala assim: O jejum que eu escolhi não é mais desfazer as ligaduras da maldade, romper o jugo da opressão, livrar os quebrantados, quebrar a escravidão? Não és que partas o teu pão com o faminto e que leves a tua casa ao pobre que não tem lugar, que cubras ao desnudo quando o vires e que não te escondas da tua própria carne? Só então romperá a tua luz como a alva e a tua saúde renascerá pronta, de imediato. Então a justiça irá diante de ti e a glória do Eterno será a tua retaguarda. Tu clamarás e o Eterno te ouvirá. Jeremias, o profeta, capítulo 9, versículo 22, fala assim: Assim diz o Eterno, não se glorie o homem sábio por tua sabedoria, nem o homem rico nas tuas riquezas. E daí a Bíblia fala, o Tanar fala em vários aspectos aqui sobre a relação da pobreza e da riqueza, né? Sempre mostrando Eclesiastes, por exemplo, capítulo 5, do versículo 9 ao 11, o que ama o dinheiro não se fartará dele, e o que ama os tesouros não tira deles proveito algum. Também isto é vaidade. Você pode continuar lendo aí Eclesiastes 5, do 9 ao 11. Tem vários outros livros judaicos, vários outros apontamentos, vamos dizer assim, dos rabinos acerca da relação da riqueza e pobreza. Mas
vamos ver o que nos diz Yeshua. Esse livro aqui, ele apresenta 5, 6 páginas aqui só sobre argumentos da relação riqueza e pobreza, tá? Então estou tentando resumir para que fique claro para vocês, e acho que esses primeiros versos aqui já ficam claros. E na descrição do vídeo aí, aqui nos caracteres, eu vou colocar para vocês outras citações, por exemplo, Provérbios capítulo 3, versículo 27 e 28, Provérbios 11, versículo 4, Provérbios 14, 21, e vários outros versículos aqui que mostram essa relação da riqueza e pobreza. E agora a gente vai ver o que Jesus fala, como ele aborda essa relação riqueza e pobreza, como ele aborda a relação com o dinheiro. Também, resumidamente, né, vamos mostrar alguns versículos para ver se Jesus tinha uma postura diferente da postura judaica. Mateus capítulo 5, versículo 42 diz assim: dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aí, na sequência, a gente pode ver um outro versículo em Mateus, uma sequência de versículos, está lá em Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 24, que diz assim: e acercando-se um a ele, disse: mestre, que bem farei para alcançar a vida eterna? E ele lhe disse: por que me pergunta sobre o bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais? E Yeshua lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o próximo como a ti mesmo. É claro e evidente que não são só esses mandamentos, né? Yeshua estava exemplificando para aquele homem, aquele jovem rico, acerca dos mandamentos da Torá. E disse o jovem: tudo isso eu tenho guardado. O que me falta então? Então disse Yeshua: se queres ser perfeito, vende tudo quanto tens, entrega aos pobres e terás um tesouro nos céus, e vem e segue-me. Ao ouvir isso, o jovem se foi triste, porque tinha muitos bens. E Yeshua disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que dificilmente entra um rico no reino dos céus. E de novo vos digo, é mais fácil que um camelo entre pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui convém lembrar uma coisa, né? O reino é dos céus, não nos céus, tá? Você não vai encontrar nenhuma versão da Bíblia que diga entrará um rico no reino nos céus, mas dos céus. O reino vem do céu para nós. Mas então, Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4 também fala assim: levantando a vista, viu os ricos que deixavam suas ofertas no gasofilácio, e viu também uma viúva pobre que deixava as suas moedas, e disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos os outros, porque os demais ofertaram do que lhes sobrava, enquanto esta, da sua pobreza, deu todo o seu sustento. E Yeshua não estava falando para a pessoa dar todo o sustento, tá? Às vezes as pessoas interpretam mal os textos bíblicos. Ele estava falando que aquela mulher deu todo o seu sustento que ela tinha naquele momento, né? E os ricos davam do que lhes sobrava também naquele momento. Então, às vezes, falta as pessoas entenderem melhor. Deus não precisa e não requer de nós que a gente entregue todos os nossos bens, tá? Então, quem faz isso é charlatão. Você tem que ter cuidado com pessoas que abusam do seu dinheiro, pegam o seu dinheiro de maneira inapropriada, né? Então, Deus te abençoou com bens, com riquezas, não coloque a sua confiança nessas riquezas. Mas Yeshua fala, quando você for fazer uma oferta, não faça como os ricos que depositam ali o que sobra, né? Não é todo rico que deposita o que sobra, mas não faça como aqueles que depositam só o que sobra, mas faça como aquela mulher que coloca o seu coração na palavra de Deus. O dinheiro não é mais relevante do que a Torá, né? Tem um versículo na Torá, a propósito, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é replicado no Novo Testamento e isso é importante a gente entender, né? Então, nesse primeiro aspecto da riqueza e da pobreza, a gente vê que o profeta Isaías fala de a gente olhar pelos pobres, né? Não oprimir o pobre, de estender a nossa mão, lavar-vos, purificar-vos, apartar a maldade, sustentar, defender a causa da viúva.
Então, Yeshua fala basicamente da mesma forma, né? Da gente estender a mão ao necessitado, de não ser apegado ao dinheiro, de não confiarmos nos nossos bens. O jejum que escolhi, né? O jejum que escolhi não é que desfaça as ligaduras da maldade, romper o jugo da opressão. É exatamente o que Yeshua fala quando Yeshua fala das pessoas que abrem mão dos seus bens materiais em favor do próximo, fazendo tzedaká, fazendo atos de justiça, compartilhando a sua riqueza com o próximo, né? Então, pelo menos na riqueza e pobreza, a gente vê que Yeshua estava de acordo com os rabinos. Vamos para o segundo aspecto, então. O único juiz é Deus. Ensinamentos do judaísmo. O que o judaísmo diz acerca do julgamento do único juiz como sendo Deus? Deuteronômio capítulo 1, versículo 17 nos diz assim: não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito, o juízo pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Então, esse é o conselho de Moisés aos filhos de Israel, aos juízes, né? O juízo pertence a Deus. E no Talmud, no Tratado Pessahim 66, diz assim: não há homem que julgue aos demais como a si mesmo. Hillel, o ancião, de quem dizem que Yeshua foi mestre, em Pirkei Avot, capítulo 2, a Mishnah de número 5, diz assim: não julgues ao teu próximo até que te encontres na mesma situação que ele. É muito fácil a gente emitir um julgamento, eu não faria, é porque a gente não passa por aquela situação, né? Então, eu sempre tomo exemplos como o divórcio, né? A pessoa fala, mas o divórcio é errado. Todo mundo sabe que o divórcio é errado. Eu acho que ninguém devia se separar. Casou, só a morte deve separar. É porque você tem um casamento muitas vezes estável, né? Tranquilo, você trabalhou por isso, tem crédito nisso. Mas às vezes tem pessoas que têm um casamento, vamos dizer assim, permeado por problemas e que não consegue ser feliz e o casal é mais feliz separado do que junto. Em alguns casos o divórcio é permitido, né? Mas quando você tem um casamento estável, quando você tem filhos educados, mérito seu, claro, sim, mas quando você tem uma situação de vida estável, a tendência é julgar aquele que passa por um casamento instável. Eu não faria isso jamais, né? Então Hillel fala, não julgues ao teu próximo até que te encontres na mesma situação que ele. O mesmo Hillel diz assim, aquilo que você não gosta para ti, não faças ao teu próximo. Isso é toda a Torá, o resto é apenas explicação. Talmud Shabbat 31a. Aí, claro, Baba Metzia, examine-se a ti mesmo e logo aos demais, né? E depois ao próximo. A gente vê exatamente essas mesmas palavras, agora estou lembrando aqui, né? A gente vê exatamente essas mesmas palavras em Yeshua, vê as mesmas palavras no apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo, né? O nosso julgamento tem que ser dentro do nosso ser, de nós mesmos, não julgar aos demais. Esse é o pensamento judaico. Vamos ver o que Jesus ensinou, então, na questão do juízo. Não julgueis e não sereis julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que medires, se vos medirão. Como se vê um cisco no olho do teu irmão e não vê a trave no teu próprio olho? E como ousas dizer a teu irmão, deixa que te quites, desde que eu tire de você o cisco no teu olho, tendo você mesmo uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás de tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 7. Exatamente o que Hillel fala quando ele fala aquilo que você não gosta em você, não faça para o outro. O mesmo que Hillel fala quando ele fala, não julgues ao próximo até que esteja na situação dele. Então o ensinamento de Yeshua é basicamente o mesmo. Em Lucas capítulo 12, versículo 13 e 14, fala assim, lhes disse um da multidão, Rabi, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse, homem,
quem me constituiu juiz sobre vós e repartidor? Né? Aí você pode ver em outros versículos aí também, é de uma clareza absoluta pelos textos mencionados acima, que a tradição judaico-farisaica proveniente de Hilel o Ancião, desenvolvida 1 século antes da aparição do Rabino Yeshua, tem sido a base fundamental do ensinamento contido no livro judaico de Mateus. Jesus extrai seus ensinamentos de uma tradição judaica anterior à raiz hilelita. Novamente chegamos à mesma conclusão. Dentro da tradição judaica estão contidos os ensinamentos de Yeshua. O texto da tradição oral do judaísmo, examina-te a ti mesmo e logo aos demais, é exatamente a mesma ideia que expressa Jesus quando diz: tira primeiro a trave do teu olho, e então serás capaz de tirar o cisco do olho do teu próximo. Tanto através do judaísmo rabínico como através do judaísmo de Jesus, encontramos a mesma ideia central. O autoexame sempre deve encontrar-se em primeiro lugar para posteriormente realizar a correção dos demais. A moral do judaísmo e a moral de Yeshua, neste ponto, tem uma coincidência completa. O judaísmo de Jesus se ajusta completamente ao judaísmo global. Os textos de Hilel o Ancião nos conduzem à conclusão de que essa tradição oral do judaísmo pode ter uma antiguidade superior aos 200 ou 300 anos antes de Jesus. Portanto, essa ideia de autoexame e exercício posterior da crítica e a correção do nosso próximo já existia dentro do judaísmo. Jesus, como bom judeu que era, continuou pregando dentro dessa mesma tradição. Então, a questão do julgamento, a gente vê aqui então que Yeshua tinha a mesma prática de Hilel, a mesma prática, o mesmo pensamento dos profetas, a mesma prática, o mesmo pensamento da Torá. Vamos para o terceiro tópico, então, a inveja. A inveja, como o judaísmo via a inveja e como Jesus via a inveja. Ensinamentos do judaísmo primeiro. Provérbios capítulo 14, versículo 30 nos diz assim: podridão dos ossos é a inveja. Pirkei Avot, no Talmud, Tratado de Pirkei Avot, capítulo 4, a Mishnah de número 21 diz assim: a inveja saca o homem deste mundo, tira o homem deste mundo. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, aparece a inveja do irmão maior ao filho que regressa à casa do pai. A atitude que mostra Jesus é que a inveja do ser humano frente ao outro irmão, que é aceitado por via do arrependimento, da techuvá. O que está aplicando Jesus como bom judeu é Provérbios capítulo 14, versículo 30. Jesus exemplifica este ensinamento do judaísmo dentro da parábola seguinte. Provérbios 14, 30, podridão dos ossos é a inveja. Vamos ler então o que Jesus falou em Lucas capítulo 15, do versículo 25 até o versículo 30. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então, esse aqui é o exemplo claro da inveja. Na parábola do filho pródigo, a atitude do filho mais velho é de uma inveja sem controle. O filho mais velho, ao invés de alegrar-se pela chegada de seu irmão e compartilhar da festa com o pai, o que se manifestava é um sentimento de inveja. Os ensinamentos do judaísmo sobre a inveja que se encontram no texto bíblico são levados ao campo narrativo por Jesus através dessa parábola.
Hoje mesmo, a gente encontra várias pessoas dentro da fé judaica que não são felizes ao ver uma pessoa fazendo techuvá. Não ficam felizes ao ver alguém cumprindo a Torá. Né? Exatamente a história da parábola do filho pródigo. Quantos e quantos rabinos, quantas e quantas pessoas criticam o gentio que quer se aproximar da Torá? Criticam aquele, mesmo o judeu, que estava afastado, passou a vida inteira na gandaia e agora quer cumprir Torá, agora vem dar uma de santinho. Então, é exatamente o sentimento de inveja. Né? E você que está passando pelo processo de techuvá, você que está voltando ao caminho de Deus, você que está buscando a conversão, o aprendizado da fé judaica, tem que deixar de lado esses pensamentos e dar ouvidos às palavras de Yeshua, dar ouvidos às palavras dos profetas, dar ouvidos à palavra de Isaías, quando Isaías fala, não digo filho do estrangeiro, de todo me apartará o Senhor. Então você tem que olhar no foco, cumprir a Torá, abraçar as alianças do Eterno. Esse é o caminho correto. No próximo bloco a gente vai falar sobre soberba e humildade e um pouco mais da ética judaica demonstrada pelo Rabino Yeshua. Continue conosco. Não há virtude maior do que amar a Deus. Essa é a base de todo o serviço divino e, na verdade, o fundamento do judaísmo. O serviço divino inspirado pelo amor tem uma qualidade diferente. É natural que você ame alguém que te queira bem, que te proveja tudo de que necessita. Isso talvez te leve a ponderar: como poderei retribuir a quem me tratou com tanta generosidade? Mesmo que viva 1000 anos, não poderei agradecer o suficiente. É possível alcançar o mais alto nível de amor quando se adquire a incomparável virtude de servir a Deus sem esperar recompensa. Ame ao Eterno com todo o teu ser. Aprecie a riqueza das bênçãos que recebe dele e reconheça não ser digno de muitas delas. Este pensamento deve envolver teu coração até inflamá-lo de amor por teu Criador. Teu grau de amor e temor a Deus depende da extensão do teu comprometimento com o estudo da Torá e da tua entrega a este estudo de corpo e alma. Quando você estiver tão feliz em observar a palavra de Deus como se achasse um tesouro, então terás alcançado um nível apropriado de amor pelo teu Criador. Voltamos então com mais um bloco desse vídeo falando sobre o judaísmo de Jesus. Quero relembrar, nós já fizemos 8 vídeos anteriores sobre o judaísmo de Jesus, em que falamos sobre o principal mandamento, falamos sobre as práticas de Jesus, falamos sobre ele como discípulo de Hillel, falamos como Jesus era considerado um fariseu zeloso da lei, falamos sobre Jesus cumprindo a lei, então isso é muito importante. Falamos sobre como Jesus tratava os gentios, que se aproximavam dele. Então tudo isso são temas muito relevantes para você, tá? E eu quero te convidar a assistir os vídeos anteriores aí no nosso canal, tá? Agora nós vamos, dentro do livro O Judaísmo de Jesus, de Mário Javier Saban, nós vamos no capítulo 6º, no 4º item, que fala da soberba e da humildade.
O que o judaísmo ensina acerca da soberba e da humildade? Diz assim, 2 Samuel capítulo 22, versículo 28. E tu salvas ao povo humilde, mas com um olhar dos teus olhos abate aos altivos. Porque assim diz Deus, cuja morada é eterna e cujo nome é santo. Eu habito num lugar elevado e alto, mas também habito com o contrito e humilde, para fazer reviver o espírito dos humilhados e reanimar o coração do contrito. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 66, versículo 1 e 2 diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias? Em que lugar eu moraria? Tudo isso as minhas mãos o fizeram. Tudo isso é meu, diz o Eterno. E a este é ao que eu olho. E a este é para quem eu olho. Observe, para quem Deus olha. Deus tendo criado todas as coisas, né? Ele fala assim, eu olho para o humilde e abatido de espírito, ao que treme ante a minha palavra. Isaías capítulo 66. Jeremias, outro profeta, em segredo chorará a minha alma a causa da vossa soberba. Jeremias 13, versículo 17. Provérbios capítulo 8, versículo 13 diz assim: temer a Deus é aborrecer ao mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa eu detesto. Provérbios capítulo 16, versículo 5 diz assim: Deus aborrece ao altivo de coração. Pronto ou mais tarde não ficará sem castigo. Provérbios fala muito disso, né, da arrogância, do orgulho. A soberba precede a ruína e a altivez de coração, a caída. Melhor é humilhar o coração com os humildes do que partir com os soberbos os despojos. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Provérbios capítulo 21. Olhos altivos, coração soberbo, luz dos ímpios são pecado. Provérbios capítulo 21, versículo 24, diz assim: o vaidoso e arrogante chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. Tem uma série de outros versículos em Provérbios falando da arrogância, do orgulho, da falta de humildade. Tem outros textos dentro do pensamento judaico, por exemplo, Pirkei Avot, capítulo 4, a Mishnah de número 21 diz: aquele que busca as honras, o anseio pelas honras, tira o homem do mundo. Pessoas que querem ser honradas, que querem ser reconhecidas, que buscam o mérito pessoal, que buscam estar em evidência diante dos demais. Os discípulos do nosso patriarca Abraão possuem um bom olho, um espírito humilde e uma alma dócil. Pirkei Avot, capítulo 5, a Mishnah de número 19. A Megilá, no Tratado Talmúdico, Megilá 31, diz assim: no lugar em que encontras a grandeza de Deus, encontras também a humildade. Avodah Zará 20, a humildade é maior do que todos os méritos espirituais. Nidá 30, página 30, o homem bom é geralmente humilde. Aí tem uma série de outros, Sanhedrin, Sotá, Salmos, né? Salmos capítulo 34, versículo 19, diz: Deus está próximo dos humildes de coração. E daí tem uma série de outros pensamentos rabínicos, né? Agora, o que Jesus pensava a respeito disso? Como Jesus pensava? Mateus capítulo 23, 12, Lucas 14, versículo 11, Lucas 18, 14, falam basicamente a mesma coisa. Aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A conclusão do Rabino Yeshua, no texto de Lucas 18, 14, se encontra completamente dentro do judaísmo. E a posição do farisaísmo soberbo, que se jacta ou tem uma postura arrogante de sua posição, de onde tiram o seu antecedente no judaísmo? Diz o texto judaico de Kalá Rabat 3, se tu crês que tens todos os méritos e não tem a humildade, te falta tudo. A conclusão do judaísmo
contida no texto de Calaharbate 3, é a mesma conclusão do Rabino Jesus dentro da parábola do fariseu e publicano. Os dois textos confluem no mesmo objetivo ético, atacar a soberba da autojustificação. Quem se crê completamente justo peca pela soberba. Esta é a lição ética. Ensinamentos de Jesus, Lucas capítulo 22, versículo 26 e 27. Senão quem é o maior entre vós? Será como o menor, e o que manda como aquele que serve. Porque quem é o maior? O que está assentado ou o que serve? Não é o que está assentado? Pois eu estou em meio de vós, como aquele que serve. Marcos capítulo 10, versículo 31. Muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Marcos capítulo 10, versículo 43 e 44. Antes, se algum de vós quer ser grande, que seja este que vos sirva. E o que entre vós quer ser o primeiro, seja servo de todos. Agrega um texto da tradição oral do judaísmo, contido no Talmud. Diz assim, em Eruvim 13. Aquele que se humilha, Deus o levanta. Aquele que se orgulha, Deus o humilha. O que busca a grandeza se afasta dele. E o que recusa a grandeza o persegue. Que diferença existe entre a frase da ética judaica de Provérbios 29 e 23 e a frase da ética judaica do Rabino Yeshua, do texto de Mateus 23, 12? Nenhuma diferença. Quando o cristão lê o texto de Mateus 23, 12, está lendo o mesmo texto que quando o judeu lê Provérbios 29 e 23. E se lemos diretamente o texto da tradição oral do judaísmo em Eruvim 13, podemos dizer que a fonte de onde se extraiu o Rabino Yeshua é a mesma fonte contida no Talmud, dentro da tradição oral do judaísmo. De forma definitiva, de onde extraiu Yeshua o seu ensinamento de Mateus 23, 12? Do livro judaico de Provérbios. Como é possível dizer, então, que o Deus de Provérbios 29, 13 é o Deus do temor e o Deus de Mateus 23, 12 é o Deus do amor? Toda a primeira parte do texto de Jesus, citada pelo judeu Mateus, Levi ben Alfeu, no capítulo 23, do 1 ao 10, é uma introdução para chegar ao ensinamento de Provérbios 29 e 23. O mesmo acontece com o texto de Lucas 22, 26 e 27. É a mesma ideia que provém da ética do judaísmo, contida no texto do livro de Provérbios anteriormente citado. Quando um cristão, pois, está lendo o texto do capítulo 23 de Mateus, na realidade, ele se encontra com os escritos de um evangelista que é judeu. Mateus é o judeu Levi, filho de Alfeu. Em segundo lugar, lê as citações do rabino judeu Yeshua de Nazaré. E em terceiro, o conteúdo do texto também é judaico, porque lê a fonte direta em Provérbios 29 e 23. Além disso, se agregarmos que a fonte de Eruvim 13 é a mesma que o texto de Jesus, podemos dizer que quando um cristão lê o texto de Mateus 23, na realidade está lendo o texto de um autor judaico, o ensinamento de um rabino judeu, como foi Jesus, e uma cópia literal do antecedente do judaísmo de Provérbios 29 e 23. Outro ensinamento do judaísmo. 6 coisas o Eterno aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos é a primeira. O que abomina o judaísmo são os olhos altivos. Nesta linha de combate à soberba humana e de prêmio recebe a humildade, se encontra o judaísmo de Jesus. Jesus, então, desenvolverá em suas palavras, nas parábolas, um ataque contra a soberba dos homens. A soberba humana se encontra em diferentes lugares. Uma pessoa pode ser soberba por sua autojustificação religiosa, no caso do fariseu e publicano. Outros podem ser soberbos por sua riqueza, o rico e o leproso. Outros por sua busca de uma situação de poder, a mãe dos filhos de Zebedeu, que pediu para eles se assentarem um à direita e outro à esquerda do Mashiach no seu reino. Então, tanto o judaísmo, desde o tempo
dos profetas, desde o tempo patriarcal, vamos dizer assim, quanto o judaísmo de Jesus apontam numa direção da humildade e que Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. Exatamente igual, gente. Quinto ponto do nosso estudo de hoje, a misericórdia e não os sacrifícios. Muitas vezes as pessoas acham que no pensamento judaico Deus queria sacrifícios, né? Não queria misericórdia. E daí, tá vendo? Olha, o judaísmo é um pensamento errado, né? No pensamento correto, Deus quer misericórdia, Deus não quer sacrifícios, né? Então esse é um pensamento judaico, esse é um pensamento errado. Vamos ler então o que diz o pensamento judaico e o que diz o pensamento do Rabino Jesus no quinto ponto. A misericórdia e não os sacrifícios. Ensinamento do judaísmo, no livro de Eclesiástico. Eclesiástico, não Eclesiastes, tá? Não digas, eu pequei e o que me aconteceu? Porque Deus é paciente. Salmos, capítulo 51, versículo 18 e 19, palavras do rei Davi. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu trazia um holocausto como meu sacrifício. Ó Deus, um espírito contrito, um coração contrito e quebrantado, ó Deus, tu não o rejeitas. Shabat 11. Purifica teu coração antes de rezar. Berahot 12. Quem pode rezar e conseguir misericórdia para seu companheiro e não o faz, é um pecador. Ensinamentos do Rabino Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Yeshua, vendo que havia respondido com sensatez, disse, não estás longe do reino de Deus. Está lá em Marcos capítulo 12, versículos 33 e 34. Interessante, né, que se você pegar o texto de Marcos capítulo 12 e o texto de Berahot, por exemplo, né, quem pode rezar e conseguir misericórdia para o seu companheiro e não o faz é um pecador, ele fala basicamente a mesma coisa, né? Amar ao próximo como a ti mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então não adianta você trazer holocausto e sacrifício diante de Deus e não ter uma demonstração de amor para com o próximo. Se estás apresentando a tua oferta sobre o altar e ali te lembras de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e anda, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e então vem e apresenta a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Esses textos mostram que o amor, a misericórdia, eles são mais importantes do que os sacrifícios, né? Quando Yeshua manda reconciliar-se primeiro, antes de apresentar a sua oferta, ele está falando basicamente disso, né? De lembrar da nossa relação com o próximo antes de ofertarmos um sacrifício a Deus. O sexto item da ética judaica, que a gente está vendo que Yeshua era basicamente igual a qualquer rabino, tanto da sua época, quanto anterior, quanto posterior, diz assim, a proibição do juramento. E o que diz o judaísmo então? Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5, falam acerca do juramento ou do voto. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permitas que a tua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Interessante esse texto, né? Zacarias, capítulo 8, profeta. Zacarias, capítulo 8, versículo 17, diz assim, não ameis o juramento falso. Shavuot, um Talmud, Shavuot 36, diz assim, Rabi Eliezer, o sim é o juramento e o não é um juramento também, né? E esse texto nos remete claramente à palavra de Jesus, né? Quando Jesus fala, seja o vosso falar sim, sim e não, não, e o que passa disso é do maligno. O que não pode ser destruído pelo fogo e pela água é destruído por um falso juramento. Shavuot 39. Agora os ensinamentos de Jesus.
Mas eu vos digo que não jureis de nenhuma maneira, nem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei, nem por tua cabeça jureis, tampouco, porque não está em ti tornar um dos teus cabelos branco ou negro. Seja a vossa palavra sim, sim e não, não. O que passa disso procede do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 34 em diante. É engraçado que esses tempos eu estava falando com uma pessoa, com alguns líderes religiosos, na verdade, né? E eu falei, mas a gente pode falar uma coisa e ficar voltando atrás? Não, mas aí não tem nada de errado. Eu falei, mas então diga para mim que Yeshua mentiu quando ele falou, seja o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é do maligno. Aí esses líderes, ao invés de aceitarem as palavras de Yeshua, se voltaram contra mim, né? Esse é um pensamento errado, gente. Não é só Jesus que falou sim, sim, não, não. O próprio rabino Eliezer dizia, o sim é o juramento e o não também é um juramento, em Shavuot 36b. Né? Então a gente precisa ter uma postura das nossas palavras, né? Não proceda de ficar falando bobagem e depois falar, falei sem pensar. Não, não tem falei sem pensar. Para Deus e para os discípulos de Yeshua também, não é lícito ficar falando sem pensar, emitir juízo, juramento, fazer votos. Isso não é lícito, isso não é correto, né? O ensinamento judaico do livro de Eclesiástico é exatamente o mesmo ensinamento do rabino Yeshua, em Mateus 5, 34 ao 37. Não há diferença alguma. Aqui podemos encontrar as raízes judaicas dos ensinamentos de Yeshua. Sétimo item, a verdade e a mentira. Ensinamentos do judaísmo. Luta pela verdade até a morte, e o eterno teu Deus combaterá por ti. Livro de Eclesiástico, capítulo 4, 33. A Torá, em Êxodo capítulo 23, versículo 7, afasta-te de toda a mentira. Em Berahot 4 diz assim, ensina a tua língua a dizer, eu não sei, para que não digas uma mentira sobre algo com que talvez te hajam enganado. A verdade perdura, mas a mentira não. Shabat 104. O Tratado de Sanhedrin 89 diz que a pena do mentiroso é que ele não será crido, tampouco quando diz a verdade. No mesmo tratado, Shabat 103, diz assim, a mentira não tem pés. Porque Avot 5:7 diz, um homem sábio reconhece a verdade. Zacarias 7:9, julgai conforme a verdade. Zacarias capítulo 8, versículo 16 diz assim, falai a verdade cada um com o seu próximo, julgai segundo a verdade. É claro que o julgamento judaico, que o pensamento judaico é contra a mentira. Isso está na Torá, não dirás falso testemunho, não mentirás, né? Mas o que Yeshua fala então? Porque do coração saem os falsos depoimentos, testemunhos. Mateus 15, 19. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é preciso buscar pela verdade. A ética judaica e a ética de Yeshua é a mesma coisa. O pensamento, a busca pela verdade. Um outro ponto da ética é a solidariedade, o 8º ponto. Ensinamentos do judaísmo. O que o judaísmo diz acerca da solidariedade? Não sejas mão aberta para receber e fechada para dar. Eclesiástico 4:36. Pirkei Avot é muito interessante. Fala dos 4 tipos de homens e diz assim, o que diz, o que é meu é teu e o que é teu é meu é um ignorante. O que diz, o que é meu e o que é teu é de um caráter intermediário. O que diz, o que é meu é teu e o que é teu, essa é uma pessoa piedosa. O que é meu é teu e o que é teu também é teu. Essa é uma pessoa piedosa. E o que diz, o que é teu é meu e o que é meu
é meu, esse é um homem malvado, porque Avot 5:10. Algumas pessoas são assim, né? São tão arrogantes, tão faltas de solidariedade, né? Que acham que tudo lhes pertence, que merecem tudo, que são donos de tudo. Não é verdade, né? Há 4 tipos entre os que fazem bondade. O que deseja dar, mas não quer que os outros deem. Este é mesquinho com os outros. Por quê, né? Mesquinho. O que deseja dar, mas que os outros não deseja que os outros deem. É mesquinho. Porque ele quer glória para si. É um mesquinho. Que os outros deem e ele não. Este é mesquinho consigo mesmo. Que ele dê e os outros também deem, este é piedoso. Que ele não dê e que nem tampouco os outros deem, esta é uma pessoa malvada. Isso é Pirkei Avot. Capítulo 5, a Mishnah de número 13. Não te negues a fazer o bem a quem é devido, quando esteja na tua mão o alcance de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, anda, volte e amanhã te darei, quando tens contigo com o que dar-lhe hoje. Né? Provérbios capítulo 3, versículo 27. E isso, todas essas posturas a gente vê claramente em Jesus, né? Ele compartilhando, a gente vê também em Moisés, né? Quando Josué vem e tinham Eldade e Medade profetizando no arraial, Moisés vê Josué vindo, Josué vem e fala para ele, Moisés, proíbe que eles profetizem. E Moisés fala, quem dera todos profetizassem. E Yeshua pensa de igual forma, tanto no profetizar quanto no ato da solidariedade, quando ele compartilha, quando ele multiplica pães e peixes para 5.000 pessoas ali, né? 5.000 homens. Às vezes falta a gente compartilhar com as pessoas, né? Falta a gente compartilhar. O 9º item da ética judaica, o amor e o ódio. É ensinamento judaico, dentro de Pirkei Avot 5:16, que diz, todo amor que depende de uma causa, quando a causa desaparece, o amor acaba. Se por outro lado não depende de causa alguma, nunca cessará. Qual é o amor que depende de uma causa determinada? O amor de Aminon e Tamar. E qual é o amor que não depende de causa alguma? O amor de Davi e Jonatas. Então, Aminon e Tamar, se você for ler, o texto bíblico fala que Aminon desejava Tamar, amava, desejava fisicamente. Mas quando ele teve a oportunidade de se deitar com ela, saciou seu desejo, ele passou a rejeitá-la. Mas Davi e Jonatas, um amor, uma amizade sincera e verdadeira, a Bíblia fala que a alma de um se apegou com a alma do outro, eles eram muito próximos, muito íntimos, muito amigos. E a gente vê que o amor deles não tinha causa nenhuma, não tinha uma dependência, por isso permaneceu. A Torá se adquire com 48 práticas, ser amado por outros, amar a Deus, amar a todos os seres criados, porque Avot 6, pontos 28, 29 e 30. Tá? O Talmud, no Tratado de Yomá 8, diz assim, quem quer que aflija o próximo, incluso com meras palavras, está obrigado a pedir-lhe perdão. E se o ofendido tiver morrido, então que leve 10 pessoas consigo, se coloque ante o seu túmulo e diga, eu tenho pecado contra o Deus de Israel e contra fulano a quem ofendi. Né? Veja que interessante o Talmud no Tratado de Yomá, né? Ele fala até mesmo como uma pessoa que morreu já, você tem a obrigação de buscar pedir o perdão a ela. Aí o ensinamento de Yeshua, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antepassados, aos antigos, não matarás, o que matar será réu de condenação. Mas eu vos digo, todo aquele que se encoleriza contra o seu próximo merece a condenação. Quem diz a seu irmão rachá, que em hebraico quer dizer malvado, merece um julgamento no sinédrio. Quem diz nécio, merece o inferno, o lago de fogo. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Tem se reiterado de maneira contínua através dos séculos que o cristianismo superou o judaísmo com a sua lei do amor. Nada mais falso. Jesus expressa
que não somente não se deve matar, mas que além disso, aquele que diz ao seu irmão malvado está penalizado, merecedor de pena de uma forma ética. O rabino de Nazaré eleva a ética da Torá, porque como todos os mestres judaicos, Jesus podia fazê-lo. Jesus se encontra num contexto do farisaísmo e em todo o seu direito para exercer a livre interpretação da Torá. Pois bem, se nós lemos o texto de Yomá 8, a ética hebraica do judaísmo fariseu, contida no Talmud, é ainda mais elevado que a ética de Yeshua, porque os fariseus exigem que se o ofendido morreu, de todo modo se deve ir até o túmulo e pedir perdão a ele. O pedido de perdão não se anula com a morte do ofendido, já que enquanto vive o ofensor, a ofensa continua sendo um pecado. Neste sentido, podemos perguntar então se o texto de Yomá 8 do Talmud não supera a ética de Jesus. É de se considerar, né? Porque muitas vezes as pessoas dão graças a Deus que fulano morreu porque não tem que pedir desculpas, né? Mas segundo o Yomá, mesmo depois de morto, você tem que levar 10 pessoas, você tem que levar um minyan diante do túmulo para pedir perdão para a pessoa, né? Ninguém pensou jamais dentro do judaísmo que os fariseus, que exigiam maiores medidas éticas, como em Yomá 8, estavam criando uma nova lei frente à lei de Moisés. E ninguém deduziu esta consequência devido a que ninguém pretendeu criar uma nova religião independente do judaísmo. Portanto, qualquer ética superadora de um rabino judeu nunca implicou considerar que a sua interpretação supera a literalidade da Torá, com o fim de justificar uma nova fé, mas que o rabino extraía pela via da interpretação as consequências éticas mais elevadas. Se entende que os fariseus estavam aumentando o seu judaísmo, como fez Jesus, que sentido tem comparar a ética do judaísmo e do cristianismo se ambas provêm do mesmo tronco ético comum? O que tento demonstrar aqui, com o ensinamento judaico do texto de Yomá 8, contido dentro do Talmud, é que o judaísmo fariseu superou as exigências da Torá, e que não foi somente Yeshua, de forma independente, mas que Yeshua, como parte do movimento farisaico geral, foi quem superou as exigências da Torá, porque todo o judaísmo farisaico elevou as exigências éticas em seu conjunto. Por outro lado, também desejo demonstrar que muitas vezes, como no caso estudado, o judaísmo exigiu maiores níveis éticos do que a ética de Yeshua, que já por si mesmo era muito elevada. Insisto em que uma exigência ética mais elevada por parte de uma autoridade rabínica não implicava para o farisaísmo a criação de uma nova lei diferente da lei de Moisés. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta com o item 10, o bem e o mal, como Jesus via a justiça, a avareza, o adultério, a amizade e um pouquinho mais da ética judaica de Jesus. Espero que você esteja gostando. Se você está gostando, dá um joinha, compartilha aí nas redes sociais. Se você quiser falar comigo, meu WhatsApp está na descrição. Mas qual é o objetivo de mostrar esse livro, de falar sobre a ética de Jesus? Sendo que praticamente, vamos dizer assim, todos os povos têm uma ética similar. Primeiro que nem todos os povos têm uma ética igual à ética de Yeshua. E segundo, que o objetivo dessa aula é mostrar que a ética de Yeshua é extraída basicamente da ética da Torá e dos sábios judeus. Tá bom? A gente já volta. Espero que você continue conosco. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.
Voltando então com o nosso programa, nesse bloco vamos abordar um pouco mais da ética de Jesus frente à ética judaica. Será que Jesus tinha uma ética diferente? Será que ele tinha um pensamento diferente? Nos vídeos anteriores a gente já falou de como o judaísmo tratava os gentios e como Jesus tratava os gentios. Quando Jesus foi perguntado qual era o principal mandamento, ele respondeu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que é prática judaica, né? E a gente vai mostrar nesse vídeo aí, na sequência desse vídeo de hoje, um pouco mais da ética de Jesus em comparação com a ética judaica. O item de número 10 que a gente quer abordar é a ética do bem e do mal. Como o judaísmo vê o bem e o mal? Diz assim, em Pirkei Avot, capítulo 6, a Mishnah de número 6. Da Torá se adquire com 48 práticas. O item 31 diz assim, por amar os caminhos da retitude. Zacarias, capítulo 7, versículo 10, diz que nenhum maquine o mal contra o seu irmão. Amós, o profeta, capítulo 5, versículo 15, diz assim, aborrecei o mal e amai o bem. Zacarias, capítulo 8, versículo 17, e nenhum de vós pense nenhum mal em seu coração contra o seu próximo. E quais são os ensinamentos de Yeshua com relação ao bem e o mal? Lucas, capítulo 6, versículo 35, diz assim, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vós sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso, tanto para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vós é misericordioso. Porque do coração saem os maus pensamentos. Mateus capítulo 15, versículo 19. E Marcos capítulo 3, versículo 4. É lícito fazer no sábado o bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Quando Yeshua estava sendo criticado, né? Sobre o sábado, ele fala, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, né? Então, mostra que Yeshua, ele tinha uma prática voltada para o bem, ensinava. A propósito, da nossa sinagoga chama-se Ahavat Hesed, um amor pelo próximo, um amor por fazer o bem ao próximo, por zelar, por cuidar da vida do próximo, né? Essa é a prática de Yeshua, entre a diferença entre o bem e o mal, uma prática genuinamente judaica, né? A gente pode dizer com orgulho. A justiça. O que o judaísmo diz acerca da justiça? Provérbios capítulo 21, versículo 3. Praticar o direito e a justiça é a Deus mais agradável do que os sacrifícios. Pirkei Avot, capítulo 6, a Mishnah de número 6, falando da Torá que se adquire com 48 atitudes, o ponto 32 fala amar a justiça. A Torá se adquire com 48 práticas, julgar favoravelmente ao próximo. Ponto 38 de Pirkei Avot, capítulo 6, Mishnah de número 6. Claro que Yeshua tinha uma prática de justiça, ele ensinava os seus servos, os seus discípulos a praticarem a justiça, ele dava exemplos através de parábolas, mas também com atitudes de praticar a justiça. O item 12, o adultério. Como Yeshua via o adultério e como o judaísmo via o adultério. Pirkei Avot, capítulo 4, versículo 21, diz assim, o desejo apaixonado saca o homem deste mundo. Cuidado com as paixões. A Torá, em Deuteronômio 5, 21, diz, não desejarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem a sua terra, nem o seu servo, nem a sua serva. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Então, isso é um dos 10 mandamentos ali, não cobiçar a mulher do próximo. O que Yeshua fala, então? Cobiçar? Será que Yeshua tinha uma visão diferente do judaísmo acerca do adultério? Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela no seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Yeshua, então, eleva o padrão da Torá para um padrão ainda mais elevado, né? Só de desejar a mulher, só de olhar com um olhar impuro,
já traz isso, porque do coração saem os adultérios, as fornicações, Mateus 15, versículo 19. É interessante ainda ver que os varões de muitos grupos judaicos ortodoxos em Jerusalém, quando veem a uma mulher, baixam a cabeça ou olham para outra parte, em sinal de que eles observam o mandamento de não cobiçar a mulher do próximo. Se um homem olha para uma mulher para cobiçá-la, para os ortodoxos judaicos, para a ortodoxia judaica de Yeshua, já pecou no seu coração. Muitos judeus ortodoxos atuais estariam completamente de acordo com as palavras do Rabino de Nazaré. Se você tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, você vai ver essa prática, quando vem uma mulher na direção de um judeu devoto, de um judeu religioso, ele desvia os olhos, ele atravessa para o outro lado da rua, tudo para não cobiçar. Então, totalmente de acordo com os ensinamentos de Yeshua. A avareza, o 13º ponto aí. Nada é tão odioso como o avarento. Ele é capaz de vender sua alma. Eclesiástico 10:10. Mas no Salmo 49, 16 ao 19 diz: Não temas quando um homem se faz rico, quando acrescenta o esplendor da sua casa, porque a morte nada se leva, o tesouro não desce com ele, não segue com ele. Ainda que abençoe a sua alma enquanto vive, chame ditosa a sua alma e sejas louvado quando prospere, irá reunir-se com seus antepassados que nunca mais verão a luz. Salmos 49. Ensinamentos do Rabino Jesus, então, com relação à avareza. Lucas capítulo 12, do versículo 15 ao 21. Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, Yeshua é exatamente a mesma postura do judaísmo. É realmente interessante o Salmo 49, 17, quando diz: Porque quando morrer não se leva nada. Este é o fundamento da parábola do Rabino Yeshua em Lucas 12, 15 a 21. Quando Deus diz: Nécio, esta noite vem pedir a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? O conceito fundamental do judaísmo de Jesus, contido em Lucas 12, 15 a 21, está fundamentado em Salmos 49, 17. Ali está a base ética da parábola do Rabino Yeshua. A amizade, o 14º item. O amigo ama em todo tempo, porque é um irmão nascido nos tempos de angústia. Provérbios 17, 17. Provérbios 27, 10 diz assim: Não deixes o amigo, nem o amigo de teu pai, e não terás que ir à casa de teu irmão no dia da sua desventura. Quem envergonha em público a um amigo não merece ser considerado homem. Baba Metzia, 59. O Talmud, no Tratado Shabbat 32, diz assim: Como não é possível passar pela vida sem cometer peripécias, sem travessuras, tampouco é possível encontrar um amigo sem defeitos. No mesmo Tratado Shabbat 32 diz assim: À porta de um comércio acodem numerosos amigos. À porta da prisão não se vê aos que se supõem ser amigos. Vamos então ver como Yeshua via a questão da amizade. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5, ele faz uma parábola em que ele diz assim: Então, lhes disse: Suponham que um de vós tenha um amigo e que recorra a ele no meio da noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães,
porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se lhes será aberta. Colocarei agora um exercício de contra-cristologia. A cristologia sempre tem reiterado que a ética do cristianismo é superior à ética do judaísmo. Esta posição é tão absurda que vou provar sua falsidade com um argumento contra-cristológico. O texto do judaísmo de Provérbios 27:10 diz, Provérbios 27:10 diz: não deixes ao amigo nem ao amigo de teu pai, e não terás que ir à casa de teu irmão no dia da desventura. Antes citado, esse texto diz que se deve cuidar não somente do amigo, mas também do amigo do nosso pai. A ética rabínica de Yeshua, em Lucas 11, do 5 ao 8, diz que tem que auxiliar um amigo. Yeshua não alcança o nível de exigência ética de Provérbios 27:10. Portanto, hipoteticamente, o judaísmo, nesse caso, é superior ao cristianismo. Temos demonstrado com este exemplo o absurdo que nos conduz à cristologia, quando diz que a ética cristã, a ética judaica de Jesus, é superior ao judaísmo no seu conjunto. Claro que não, né? A gente consegue ver a prática de Yeshua e a prática judaica sempre muito similares. Então, Yeshua nem está abaixo de muitos rabinos e nem está acima de todos eles em questões éticas, né? A questão da abordagem de Yeshua e a abordagem rabínica você pode questionar. Tem algumas coisas que são diferentes, mas todas elas apontam para o mesmo objetivo ético, para o mesmo objetivo de atitude. 15. A hipocrisia, ensinamentos do judaísmo. Vamos ver o que diz 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não consideres a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Eterno vê o coração. Salmos capítulo 119, versículo 113 diz: aborreço aos homens hipócritas e amo a tua Torá. Porque Avot, capítulo 4, a Mishnah de número 20, fala assim: não olhes para a vasilha, mas para o seu conteúdo. Uma comunidade onde existe a hipocrisia é repugnante e acabará por ser destruída. Talmud em Sotá 42. Os hipócritas formam uma das 4 classes de homens que não são admitidos na presença de Deus. No mesmo tratado Sotá 42. Em Sotá 47 diz: nossa geração somente se fixa nas aparências. E qual é o ensinamento de Yeshua? Vamos ler Mateus capítulo 6, então o que Yeshua fala? Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Aqui cabe um adendo, né? Esse versículo fala sobre aqueles que oram em pé. É errado orar em pé? Não, não é errado orar em pé. O que Yeshua critica é aqueles que oram nas esquinas, que oram em pé para serem vistos. Tanto faz orar em pé, ou ajoelhado, ou deitado no chão. Se você tiver com um coração hipócrita, fazendo só para os outros verem, isso não é aceito diante de Deus. Porque se você for ler a mesma parábola do fariseu e publicano, fala que o publicano, estando em pé, nem sequer ousava erguer os olhos. O publicano orava em pé, né? Então,
A questão não é orar em pé, ou ajoelhado, ou deitado, ou prostrado, ou em qualquer posição. A questão é orar com coração sincero, sem hipocrisia diante do Eterno, né? Os ensinamentos do Rabino Yeshua contidos em Mateus capítulo 6 coincidem completamente com os ensinos da tradição oral do judaísmo, contida no Talmud, no Tratado 47a de Sotá, né? Ademais, as encontramos em Pirkei Avot 4:20, no Salmo 119, 113, no texto de Samuel, capítulo 16, versículo 7. O ataque à hipocrisia que realiza Yeshua se marca dentro dos ensinamentos do judaísmo na sua totalidade. 16º e penúltimo item, o poder. Salmo 118, 8 e 9 diz assim: melhor é confiar em Deus do que confiar nos homens. Melhor é confiar em Deus do que confiar nos príncipes. 146, 3 diz assim: não confies nos príncipes, nem no filho do homem, porque não há poder neles para salvar. Shemaiah, no Tratado de Pirkei Avot 1:10, diz assim: Shemaiah disse: amas o trabalho, aborrece assumir altos cargos e não procures intimidades com aqueles que têm o poder governante. Pirkei Avot 2:3 fala assim: seja cautelosos com aqueles que estão no poder, pois oferecem a sua amizade apenas para seu próprio proveito. Parecem ser amigos no momento de receber benefícios, mas não se põem do seu lado, do lado do homem, na sua necessidade. Miqueias, profeta, no capítulo 2, diz assim: ai dos que em suas camas pensam iniquidade e maquinam o mal, e quando chega de manhã o executam, porque tem em sua mão o poder. Yeshua, em Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 27, ele fala, o texto traz a história da mulher que tem os filhos de Zebedeu, né, que ela fala que eles querem sentar à direita e à esquerda de Yeshua. Não vou ler o texto, mas esse texto é bem conhecido, né? Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 27, fala assim: a reflexão de Yeshua sobre a natureza do poder político é interessante, porque se encontra em linha direta com os ensinamentos do judaísmo. Disse Yeshua: sabeis que os príncipes das nações os subjugam, diz o Salmo 146, não confieis nos príncipes. Pirkei Avot se faz eco com a tradição do judaísmo, que remonta pelo menos ao século II antes da Era Comum, que implica que os pensamentos de Shemaiah são anteriores à aparição de Yeshua, quanto menos pelo menos 2 séculos. Todo o ensinamento que Yeshua realiza como consequência da petição da mãe dos filhos de Zebedeu, o encontramos claramente dentro dos ensinamentos do judaísmo, tanto na tradição oral como dentro dos livros dos Salmos. E por último, o item 17, a corrupção. Pensamento judaico diz, em Miqueias 3:11, seus chefes julgam por suborno, seus sacerdotes ensinam por preço, e seus profetas adivinham por dinheiro e se apoiam em Deus, dizendo: não está Deus conosco? Não virá mal sobre nós outros, sobre nós, não virá mal sobre nós. Darei por inocente ao que tem por balança falsa e bolsa de pesos enganosos? Miqueias capítulo 6, versículo 10. Esses 2 textos de Miqueias já mostram um pensamento contrário de Deus ao homem que age de maneira corrupta. Mas qual é o pensamento de Yeshua? Qual é o ensinamento de Yeshua? Lucas capítulo 19, versículo 46. Minha casa é chamada casa de oração, mas vós a tens feito covil de ladrões. A crítica de Yeshua à corrupção do templo se encontra em linha direta com a crítica profética do judaísmo do século 7 antes da Era Comum. Então veja bem, a gente pode ver a prática de Yeshua, a ética de Yeshua, totalmente no caminho da ética e da prática judaica. Os ensinamentos de Yeshua, as parábolas que ele traz, elas apontam para versículos da Torá, elas apontam para um ensinamento que vem desde Moshe, desde Davi e desde os profetas. Então, fique firme no pensamento
e na certeza de que Yeshua era um rabino judeu com práticas judaicas, de linha farisaica, como a gente já viu nas aulas anteriores, e que os seus ensinamentos nos apontam para um cumprimento da Torá. Seguir os ensinamentos de Yeshua é seguir a Torá. Que a ética de Yeshua possa estar presente na minha e na sua vida e que Deus possa nos permitir de nos aproximarmos cada vez mais de uma vida de bons atos, como era a vida de Yeshua e de seus talmidim. Que Deus os abençoe. Voltamos na sequência aí nos próximos dias com mais transmissões. Inscreva-se no canal para ser ativado aí, notificado em cada novo vídeo que transmitirmos e que Deus possa abençoá-los, que Deus possa te aproximar da Torá de uma vida de bons atos. Um grande abraço, shalom, até a próxima. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.